Ela teve, por uma especial permissão de Deus, uma visão do Papa falecido. Ele viu uma figura envolta nas chamas do purgatório. Ela perguntou quem era e ele respondeu: sou o Papa Inocêncio. 16 de julho de 1216. Morria o Papa Inocêncio III, o 186º pontífice. Ele deixava atrás de si uma igreja vitoriosa e poderosa, reformada nos seus costumes e transbordante em santidade. Em todos os cantos do mundo cristão, novas e santas congregações surgiam, as grandes catedrais eram erguidas, as escolas e as universidades se proliferavam, a escolástica se aproximava do seu apogeu, as obras de caridade da igreja se multiplicavam, a vida espiritual dos fiéis estava renovada, reinava a paz no mundo cristão e os reinos católicos se submetiam à direção da igreja. E tudo isso com grande colaboração desse pontífice, que todo o mundo cristão respeitava e reverenciava. Mas no dia em que Inocêncio III se apresentou diante do justo juiz, o rigor para com a sua alma foi tremendo. Quer conhecer essa história? Nos acompanhe no vídeo de hoje. Inocêncio III foi eleito Papa em 22 de janeiro de 1198, quando tinha apenas 37 anos. E governou a igreja por 18 anos. E o seu pontificado é um dos mais memoráveis, sob os mais variados aspectos. Inocêncio III não foi apenas o Papa mais poderoso da história, mas também o seu pontificado marca o apogeu da civilização católica medieval, a cristandade. Ele era um homem austero, piedoso, de vida muito reta, de vida muito simples e integralmente dedicado a Cristo, à Igreja e à salvação das almas. Nada importava mais para esse Papa do que o bem da Igreja. Ele foi frequentemente acusado ao longo da história de ser ambicioso ou algo que o valha, mas os seus numerosos documentos demonstram justamente o contrário. Vê-se nas suas palavras uma alma profundamente espiritual, uma alma sacerdotal, sem outra ambição que a glória de Deus, o bem da igreja, a salvação das almas. Se tanto ele lutou para colocar o mundo cristão em ordem, para manter e para engrandecer a posição que a igreja gozava, então, como guia das nações do Ocidente, não houve outro motivo senão aspirações espirituais. Esse grande Papa, ele era muito firme na exposição do dogma, na clareza da fé católica, na definição clara a respeito do que os católicos devem crer para se salvarem. Ele perseguiu duramente a heresia como ao pior mal que pode atingir a sociedade cristã, e ele não se curvava às pressões e às ideias do mundo. Ao contrário, ele não temia excomungar os reis que se afastassem da justiça, e fez isso várias vezes. Ele promoveu os santos, por exemplo. Foi ele quem aprovou as ordens de São Francisco e de São Domingos. Ele é o célebre Papa de São Francisco de Assis. E ele engajou-se com a intrepidez, até a convocação de um concílio ecumênico para corrigir os maus costumes do clero e, por consequência, do povo cristão. Ele exigia dos sacerdotes, de todos os sacerdotes, reta doutrina, rigor de vida, fé e caridade ardentes. E os frutos do seu pontificado foram numerosos. Afinal, o século XIII, ao lado dos séculos IV e XVI, foi o que mais teve santos, e grandes santos. São do tempo de Inocêncio III ou do período imediatamente posterior ao seu, santos como São Francisco de Assis, São Domingos de Gusmão, São Félix de Valois, São João da Mata, São Pedro Nolasco, São Raimundo Nonato, Santa Lutigarda, Santa Alice, Santa Juliana de Liege, Santo Antônio de Pádua, Santa Viridiana, Santa Clara de Assis,
Santo Ângelo de Jerusalém, Santa Edviges, Santa Inês da Boêmia, Santa Isabel da Hungria, Santa Rosa de Viterbo, São Simão Stock, São Pedro de Verona, Santo Alberto de Trapani, São Fernando de Castela, Santa Zita, Santa Matilde de Magdeburgo, Santa Matilde de Raqueborn, Santa Gertrudes, São Raimundo de Penhafó, São Nicolau de Tolentino, Santa Serafina, São Silvestre Gozolini, Santa Margarida de Cortona, Santa Ângela de Foligno, Santa Kinga, Santa Juta da Prússia, São Boaventura, Santo Tomás de Aquino e São Luís. São santos ou da época dele ou que se alimentaram dos frutos do pontificado de Inocêncio III. Tratou-se indiscutivelmente de um grande papa. Se ele vivesse hoje, teria multidões gritando santo súbito para canonizá-lo, mas os católicos daquelas épocas melhores não eram sentimentais, como os de hoje. Não, eles rezavam pela alma do Papa. E o céu lhes deu razão, pois no mesmo dia da morte de Inocêncio III, no dia da morte dele, antes que a notícia chegasse, que a notícia do fato da morte dele chegasse, a religiosa agustiniana belga Santa Lutgarda, ela teve, por uma especial permissão de Deus, uma visão do Papa falecido. Ele viu uma figura envolta nas chamas do purgatório. Ela perguntou quem era e ele respondeu: sou o Papa Inocêncio. E ele relatou a ela que permaneceria no purgatório até o juízo final, se orações não fossem oferecidas em seu sufrágio. E por que ele estava no purgatório? O pontífice disse que ele estava naquela condição por causa de 3 pecados graves. Pecados graves. O que nós imaginamos por pecados graves de um papa? Bom, ele relatou um dos 3. Durante a recitação do credo, no momento da lembrança da encarnação, quando se fala que Deus se fez homem, ele, por falta de humildade, não curvava a cabeça. Esse pecado grave condenou um papa a ficar no purgatório até o fim do mundo. E ele disse ainda que foi salvo do inferno por intercessão de Nossa Senhora. 4 séculos depois, São Roberto Bellarmino disse o seguinte: se um papa tão digno de louvor se encontra submetido aos mais terríveis tormentos até o dia do juízo, qual prelado não há de tremer? A verdade é que a quem muito é dado, muito será cobrado. E como nenhum ser humano recebe mais do que o Romano Pontífice, o juízo dele igualmente é o mais rigoroso, o mais terrível dentre todos os homens. Por isso, temos que rezar pelos sumos pontífices falecidos antes de pedir a sua canonização ou sugerir a sua santidade. Então rezemos pelos papas falecidos. A história do pontificado de Inocêncio III é, como eu disse, um período de apogeu da história da Igreja. Na Escola de História da Igreja, que é a nossa escola virtual dedicada à história da Igreja, nós temos 10 aulas aprofundadas estudando a época, o pontificado e os grandes acontecimentos da Igreja no tempo de Inocêncio III. Tratou-se de uma época relevantíssima na história católica e por isso nós tratamos com grande profundidade. Então fica aqui nosso convite para você entrar na Escola de História da Igreja e ter acesso a esse conteúdo. O link está aqui na descrição. Bom, poucas coisas demonstram mais a origem divina da Igreja como a perpetuidade do papado. São 20 séculos, 266 ocupantes, logo 267. Bom, a sucessão dos papas é uma prova histórica e palpável do cumprimento das promessas de Cristo. E foi pensando nisso que nós elaboramos um pôster com todos os papas da história. Ele é impresso em alta qualidade, em papel tecido, e tem 50 por 64 centímetros. Nós criamos esse pôster recentemente, no início de abril de 2025, e decidimos atualizá-lo com a eleição do novo Papa. Por isso, nós estamos abrindo novamente a possibilidade de adquiri-lo. Existem 2 formas: você comprá-lo separadamente por R$120 mais o frete, ou pode recebê-lo como um brinde gratuito caso você faça a sua matrícula na Escola de História da Igreja. É isso mesmo. Fazendo a sua matrícula na Escola de História da Igreja, você vai receber gratuitamente o pôster, incluindo o frete gratuito para dentro do Brasil.
E essa condição será válida até o meio de maio. Na descrição do vídeo e no primeiro comentário você encontra os links para aquisição das duas formas, separadamente ou junto da matrícula da Escola de História da Igreja. Se você tiver alguma dúvida, chame-nos no WhatsApp pelo número 31 99 924 5931. Até o próximo vídeo.